Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó, minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina em minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante o dia. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação agora que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este meu dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Deus é tudo. Eu não sou nada. Pai, eu te amo. Deus é tudo. Eu não sou nada. Pai, eu te amo. Deus é tudo. Eu não sou nada. Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 1. Jesus exorta Luísa no ato de enriquecê-la, embelezá-la mais e uni-la mais intimamente a si mesmo, a apoiar uma luta terrível contra os demônios. Jesus, então, aqui, ele quer que Luísa pense, comporte de uma determinada maneira. Jesus aconselha a ponto de quê? De enriquecê-la, embelezá-la, uni-la mais e mais intimamente a Jesus. E aqui vai falar também o apoio que Jesus dá a ela numa terrível luta contra os demônios. Lembrando que Luísa está na santidade humana. Pelo menos é o que eu ouço. Eu ainda não compreendo a fundo a divina vontade. Desejo muito compreendê-la. Desejo muito que a minha inteligência alargue-se logo. Não para engrandecer de um modo mundano, não. É a ansiedade de conhecer Jesus cada vez mais e deixar Ele guiar mais e mais, dominar-me por completamente. Ontem eu iniciei isso aqui, estava já nos 19 minutos desse mesmo trecho. Porém, os cachorros de casa começou a brigar, não dava nem para escutar.
Não dava para escutar. Então eu tive que parar. Essa meditação era para ter feito ontem, mas não deu. Então, tudo bem. Paciência. Vamos à leitura? Vamos lá. Depois de algum tempo, às vezes com ele, às vezes privada dele, Luísa falando, às vezes com Jesus e às vezes privada de Jesus, certo dia após a comunhão me senti mais intimamente unida a ele. Porque tem dias que é assim, tem dias que a gente sente a presença de Deus tão forte e tem dia que parece que ele sumiu, que nos abandonou. Mas esse dia, após a comunhão, Luísa sentiu ele mais intimamente unida a ela. E me fez várias perguntas, como Jesus fazendo pergunta a Luísa. Se o amava, se estava disposta a fazer o que ele queria até o sacrifício da vida, por seu amor. E me dizia ainda, e tu me dizes o que queres, se estás pronta para fazer o que eu quero, também eu farei o que tu quiseres. Ou seja, se ela está disposta a fazer tudo o que ele quer, então ele também está disposto a fazer tudo o que ela quer. Os dois é uma só pessoa. Perguntava se ela estava disposta, se ela estava determinada, se ela estava animada, se ela estava corajosa, decidida, entusiasmada. Jesus pergunta para ela. Eu jogo para nós. Jesus faz a mesma pergunta. Estás disposta a fazer o que eu quero até o sacrifício da vida por meu amor? Nós respondemos que sim, lógico, claro, Jesus, estamos sim. Claro que nós estamos. Você está determinada? Claro, Jesus, estou determinada por conta do teu amor, sim. Animada por conta do teu amor, sim. Corajosa, porque eu sei que o Senhor estará conosco. Decidida, sim. Embora as situações vão aparecendo, mostrando ao contrário que nós não estamos, se nós firmarmos os nossos passos, o porquê nós estamos fazendo essa transição da vida humana para a vida divina, só tem um objetivo: para amá-lo, para agradá-lo, para louvá-lo. Ele é tudo. Deus é tudo, eu não sou nada. Pai, eu te amo. Foi assim que a gente iniciou a nossa meditação. Então, sim, nós todos vamos dizer isso. Mas saibamos que Jesus, ele sabe o que a gente precisa modificar no nosso ser. E ele tem um caminho que não é compreensível à nossa mente humana, mas tudo que ele faz é para nos santificar mais e mais. É para morrer cada vez mais. O Senhor sabe o que há dentro de nós que precisa ser banido. Jesus sabe. Jesus sabe os amores às criaturas. Jesus sabe os apegos às coisas materiais. Jesus sabe. É preciso limpar tudo, é preciso purificar tudo, do mínimo ao maior. Obstáculo à ação definitiva de Deus na nossa vida. Eu me via toda confusa, não entendia sua maneira de agir. Se Luísa não entendia, se estava confusa, não entendia a maneira de Jesus agir para com ela, para santificá-la mais e mais, imagina nós. Eu mesmo sou muito confusa, não entendo, mas eu preciso resignar-me, dizendo: faça-se a tua vontade. Já que eu escolhi, já que eu me consagrei, já que eu já iniciei esta vida divina contigo, Jesus. Mas com o tempo entendi que ele usa essa maneira de agir
quando quer dispor a alma para novas e mais pesadas cruzes, e sabe tanto como atrair a si com esses estratagemas, que a alma não ousa opor-se ao que ele quer. Jesus sabe a alma que o ama, que o louva, que o adora. Então ele tem umas estratagemas, ele tem um plano, ele tem um esquema previamente estudado. Ora, Jesus nos conhece, ele sabe qual é a nossa natureza, ele sabe até onde eu aguento, até onde que eu não aguento, para atingir o determinado objetivo dele viver plenamente em nós e nós viver o seu querer divino. Não é mais simplesmente fazer a sua santa vontade, mas viver o seu querer divino em nós. E qual o querer divino de Deus? Fazer sua morada, viver a sua vida, continuar vivendo a sua vida em nós, repetir os seus atos e, por que não, nem tanto mais repetir, mas inovar. Deus é Deus. Ele pode repetir, ele pode inovar. É o que eu penso. Não sei se eu estou certa, mas ele pode. Então ele tem esses estratagemas. Mas para que eu me purifique, para que você se purifique, é preciso de ter cruzes. E às vezes cruzes pesadas. E Jesus sabe como fazer isso, sem a gente negá-lo. Porque a nossa decisão é sempre a mesma. Eu quero ser dele. Eu quero que ele viva em mim. Eu quero que ele possa desenvolver essa vida em mim. Não quero que pare. Eu quero que continue. Seja qualquer for o obstáculo que estiver no caminho. Não quero que pare. Eu não quero que pare na minha vida. E você deseja isso? Não. Se eu estou aqui perseverando é porque eu quero Jesus. Então ele tem esse modo de agir com a alma. Mas está dizendo que para Luísa vai ter coisas que vai acontecer para fixá-la ela mais e mais no querer de Deus. Então eu dizia, Luísa falando, sim, te amo. Mas me digas tu mesmo, posso encontrar um objeto mais belo, mais santo e mais amável que tu? É bem isso mesmo. Não existe na minha vida e na nossa vida que entregamos para Jesus, não tem que ter nada. Não, não há outra coisa mais rica. Não há nada mais santo e mais belo do que Jesus. Não há. Pode procurar. Não há. Não existe. Também porque me pergunta se estou disposta a fazer o que queres, se há tanto tempo te entreguei a minha vontade e te pedi que não evitasses nem mesmo me despedaçar, contanto que te pudesse agradar? E ela está falando para Jesus: olha, mas eu te entreguei a minha vida. Por que essa pergunta? Mas Jesus é maravilhoso. Ele não vem com tudo. Ele sempre pergunta. Ele é educado. Ele não vem arrebentando porta da nossa vida. Eu quero entrar e vou fazer isso porque você é minha. Jesus costuma ser assim. Deus costuma ser assim. Mas Luísa está falando para ele que sim. E quanto isso não arrancou a alegria do coração dele, né? Eu fico imaginando ele ouvindo Luísa. Eu me abandono em ti, ó Santo Esposo. Opera livremente, faze de mim o que quiseres. Dá-me a tua graça, pois por mim nada sou e nada posso. O importante, Luísa já sabia, que podia vir o que tivesse que vir,
porque ela sabia que por ela não era nada, que ela contava com a graça de Deus. Assim somos nós. Nós por nós mesmos não podemos nada, não aguentamos nada. Se a graça de Deus não estiver nos acompanhando, pois para nós, o que somos? Nada. Com Deus podemos tudo. Sem Deus, não podemos nada. E ele me dizia: tu estás verdadeiramente disposta a tudo que eu quero? Olha ele fazendo a pergunta de novo. Tu, Luísa, estás verdadeiramente disposta a tudo que eu quero? E fazendo a pergunta para mim e para você. Tu estás verdadeiramente disposta, disposto a tudo que eu quero? Então, me senti mais confusa e atordoada e dizia: sim, estou disposta. Eu fico imaginando ela confusa. Ele sabia de tudo. Ela já havia dito para ele que o amava, que podia dispor, que podia despedaçá-la. E mesmo assim, ela falou: por que ele não entende? Por que ele não compreende o que eu estou falando? Mas, e ela disse: sim, estou disposta. Porque a verdade dela naquele exato momento era isso. Sim, estou disposta. Contanto que seja com a tua graça. Porque eu não sou nada. O Senhor é tudo. Mas quase tremendo, e ele compassivamente continuou a dizer-me: não temas, eu serei tua força. Tu não sofrerás, mas serei eu quem sofrerá e lutará por ti. Olha, eu quero purificar a tua alma de tudo, do mínimo defeito que poderia impedir meu amor por ti. Foi o que eu falei no início. Quero provar tua fidelidade. Mas como posso ver se isso é verdade se não colocando-te no meio da batalha? E muitas vezes precisa, para nós mesmos, entendermos que se somos fiéis é só quando tiver cruz, só quando tiver batalha, como aqui diz. E todas as nossas batalhas que Deus manda para a gente só tem um fim: provar a fidelidade para com Deus. Se o amor a Ele é verdadeiro ou não. Eu não sei se você está em campo de batalha no dia de hoje, mas se tiver, precisamos entender que não temos que temer, temos que ter força, porque o Senhor sofrerá e lutará por nós. Ele está à frente dessa batalha. Ele está na batalha. Tu deves saber que eu quero colocar-te no meio de demônios. Então Jesus já está falando para ela qual vai ser a batalha dela. Ele está sendo verdadeiro para com ela. Estava falando que a batalha para provar a fidelidade, o amor dela por Jesus, ele ia colocar ela no meio de demônios. Misericórdia, Jesus. Tem piedade e misericórdia, meu Deus. Dar-lhes-ei liberdade para atormentar-te e tentar-te, para que quando tiveres combatido os vícios com as virtudes opostas, já te encontrarás de posse dessas mesmas virtudes que tu pensastes que perderias. Jesus vai dar a liberdade aos demônios para atormentar Luísa, tentar Luísa. E ela combaterá os vícios com as virtudes opostas. Já te encontrarás de posse dessas mesmas virtudes que tu pensastes que perderias. Se ela não tivesse as virtudes, ela ia alcançar essa graça no meio das batalhas.
já encontrarás de posse dessas mesmas virtudes. Deus dá as armas também para nós lutarmos, permanecermos em pé, qualquer que seja a batalha que estiver enfrentando. Se eu dei a minha vida a Jesus para que Ele viva em mim, então tudo que me acontecer é teste ou é purificação, santificação, matar tudo que tem que matar em nós, o nosso orgulho, o nosso amor próprio, e sairemos dessas lutas vitoriosos, porque Deus nos dará as armas necessárias para lutar. Continuando. E mais tarde, tua alma purificada, embelezada, enriquecida, serás como um rei que volta vitorioso de uma guerra feroz, que enquanto acreditava perder o que tinha, se torna mais glorioso e cheio de imensas riquezas. A luta travada com Jesus. A batalha lutada, Jesus à frente, porque ele disse para Luísa, não era ela que ia sofrer, era ele que ia sofrer, era ele que ia lutar por ela. Quando nós deixamos Jesus trabalhar em qualquer situação da nossa vida e ter essa certeza, nós sairemos daí vitoriosos. E essa vitória é uma alma purificada, embelezada, enriquecida, como um rei que, ao sair da guerra vitorioso, ele se torna glorioso e cheio de imensas riquezas. Quando Jesus luta por mim, eu me torno rica. Rica de seu amor, rica da sua fortaleza, rica com o dom da ciência. E aqui me faz lembrar os 7 dons do Espírito Santo. Temor de Deus. Tudo. Que beleza, né? Estar numa batalha enviada por Deus para forjar-nos. Nós não vemos assim, porque ainda nós não temos os olhos espirituais de Jesus a olhar numa distância imensa. Porque tudo que nos acontece, como é que nós nos comportamos? Continuando. Então eu virei, formarei minha morada em ti. Então eu virei, formarei minha morada em ti, e sempre estaremos juntos. Jesus só vai vir morar, formar definitivamente a sua morada, se estivermos purificados, embelezados, enriquecidos, gloriosos, cheios das riquezas do céu. É verdade que teu estado será doloroso, ele está falando como será. É verdade que teu estado será doloroso, os demônios não te darão paz, nem de dia, nem de noite, sempre estarão em ato de travar uma guerra feroz contra ti. Mas sempre tenhas em mente o que eu quero fazer, isto é, tornar-te semelhante a mim, e tu não serás capaz de alcançá-lo, exceto por meio de muitas e grandes tribulações, e assim terás mais ânimo para suportares as penas. Jesus disse a Luísa como seria, o que aconteceria, e tudo isso para que ele pudesse vir e fazer morada nela. É sério isso, né? Não tem como.
ter Jesus em mim, morando, sem essas purificações. Que no meu estado de vida, Jesus está fazendo isso. Não sei você, eu não sei como é que é a sua história, mas eu me identifico muito com Luísa. Não estou falando que estou tendo luta com demônios, assim, visivelmente. Mas, ora, se não é Deus, é quem que age na nossa vida, em situações que estamos vivendo? Deus permite. Então, sejamos fortes. Não é fácil estar passando e sermos fortes. E a nossa consciência ficar lembrando por que a gente está passando isso. Por quê? Simplesmente porque ainda não estamos plenos em Deus. Porque os santos da santidade humana, eles amavam passar por isso. Porque eles sabiam que isso era prova de que estava caminhando para Deus, a sua alma. E aqui Jesus está explicando para Luísa como será. Será atacada por demônios ferozes, não dará trégua para ela, nem de dia e nem de noite. Olha isso, meu Deus, misericórdia. Continuando, vamos continuar. Quem pode dizer como fiquei assustada com tal anúncio? Imagina, Luísa, do jeito que era, assim, aqueles olhinhos dela grandes, imagina que tamanho que não ficou aqueles olhos ouvindo Jesus falando do que ela ia passar. Quem pode dizer como fiquei assustada com tal anúncio? Olha lá como é que ela ficou. Senti meu sangue gelar, arrepiando meu cabelo, e minha imaginação estava cheia de espectros negros que pareciam querer devorar-me viva. Pareceu-me que o Senhor, antes de colocar-me neste estado doloroso, deu liberdade para tudo que eu tinha que sofrer, e eu estava cercada por tudo isso. Então fui até ele e disse. Ela já tinha essa consciência do que ela ia passar. A carne dela, neste exato momento, sofreu. Vou parar agora, porque eu gravo pelo WhatsApp e vai até 30 minutos. São 28 agora. Vou continuar no próximo áudio. Beleza, pessoal? Vamos lá. Dando continuidade aqui, então, no Livro do Céu, volume 1. Com o título Jesus exorta Luísa no ato de enriquecê-la e belezá-la mais, uni-la mais intimamente a si mesmo, a apoiar uma luta terrível contra os demônios. Vamos lá, continuando então. Então foi até ele e disse: Senhor, tem piedade de mim. Não me deixe sozinha e abandonada. Eu vejo que é tanta raiva dos demônios que não deixarão de mim nem o pó. Como posso resistir a eles? Para ti, minha miséria é bem conhecida e quão ruim eu sou. Então dá-me uma nova graça para não ofender-te. Senhor meu, a dor que mais dilacera minha alma é ver que tu também deves me deixar. A quem poderei dizer uma palavra que deve me ensinar? Mas que tua vontade sempre seja feita, e bendito teu santo querer. Ela está sofrendo demais, porque ela vai ficar sem Jesus, aparentemente. Então ela tem um grande medo de ofender a Jesus, porque ela sabe da sua miséria.
E ele gentilmente continuou a dizer-me: Não te aflijas tanto, Luísa. Tu deves saber que eu nunca vou permitir que sejas tentada além de tuas forças. Isso é tão bom grifar neste exato momento. Vou até grifar. Mesmo que a gente tenha ouvido tantas vezes isso nos traz paz. Porque Jesus não deixa a alma ser tentada além das forças dela. E nós, no momento que estamos travando batalhas, estamos na batalha, nós esquecemos disso. E não podemos nunca esquecer disso. Quem quer que esteja no caminho do Senhor, se está passando por tribulações, testes, não vai ser tentada, não vai ser testada além das suas forças. Deus é Deus, Ele conhece a natureza de cada pessoa. Que isso seja gravado em nossos corações. Tu deves saber que eu nunca, a palavra aqui é nunca nunca vou permitir que sejas tentada além de tuas forças. Se isso eu permito, é para teu bem. Eu nunca coloco almas em batalha para fazê-las perecer. Primeiro, meço suas forças, dou-lhes minhas graças e depois as introduzo. E se alguma alma se precipita, é porque não fica unida a mim com a oração, não experimentando mais a sensibilidade do meu amor. Vai implorando o amor das criaturas, ou seja, quando estamos passando por duras provas, nós caímos não passamos nessas provas porque estamos distante de Jesus. Quanto as provas estiverem acontecendo, mais unida a Deus nós precisamos estar. Porque senão, aí que nós vamos cair. A natureza pecaminosa nossa, a natureza fraca nossa, vai debandar para quem? Para as criaturas, buscando força nas criaturas, nas pessoas. Não, a força que temos que encontrar em Deus, em oração, na oração diária, na fé, porque tudo é sustentado pela oração. Todavia, somente eu posso satisfazer o coração humano. Realmente, somente Jesus. E nós esquecemos disso. Deus é tudo, eu não sou nada. Toda a nossa força para vencermos todas as batalhas que estamos vivendo é. E como é que eu faço com Ele junto? Sim, é a certeza de que Ele está dentro de mim e também mover as nossas orações. Jesus, ele agia assim, de dia social no meio do povo, mas à noite de madrugada ele tinha um momento a sós com teu Pai. Entrava em oração, ganhava forças novamente e voltava para a batalha. Somente a oração, somente voltar o nosso coração para Deus. De que vale o homem? Nada nesses momentos. Somente Deus pode nos dar paz, mesmo diante das batalhas que estamos enfrentando. Precisamos aprender de uma vez por todas a desgarrar do mundo, a desgarrar das criaturas. Parar de colocar a nossa confiança em ídolos. Voltar o nosso coração para Deus. Não é fácil fazer isso, porque o inimigo tenta.
Ele vai colocando muitas coisas para que nós possamos tirar o momento de oração, o momento de meditação, o momento de contemplação. Ele vai arrancando tudo isso de nós, porque ele bem sabe que uma alma unida a Deus, ele teme aquela alma como se fosse o próprio Deus. Não sei qual santo carmelita que falou isso, se é santo carmelita, enfim. A alma unida a Deus, o demônio foge, porque ele vê Deus naquela alma, de tão unida que ela está com Deus. E como é que é forjado isso? Com oração, unido a nossa mente, o nosso coração a Deus. Não se deixa guiar pelo caminho seguro da obediência, acreditando mais no julgamento próprio do que naquele que o guia em meu lugar. Logo, porque surpreende-se que caiam. Jesus está dando a dica. Temos que ter obediência. Às vezes, quando a gente está em dúvida em alguma coisa, tem pessoas que representam Deus na nossa vida. Meu pai, minha mãe, meu esposo, meu confessor, não digo diretor, porque é tão difícil ter diretor. Às vezes a gente vai confessar e sempre sai algum conselho. Não é o sacerdote humano, é Jesus no sacerdote, nos orientando, nos aconselhando. E se a gente não ouve isso, por que que vamos nos surpreender que caímos? Então, o que eu te recomendo é a oração, falando para ela. Embora deva sofrer pena de morte, jamais deves negligenciar o que costuma fazer. E mais, quanto mais te vejas no precipício, tanto mais invocarás a ajuda de quem pode libertar-te. Aqui no rodapé fala: as armas da vitória são a perseverança e a fidelidade ao Senhor, e essas são sinais de humildade. É a fidelidade e a perseverança. Embora eu não veja, embora eu não sinta, eu vou pela fé, pela perseverança nesse caminho a Deus. A fidelidade a Deus. É a Ele que eu prometi o meu amor, somente para Ele. Invocar quem pode libertar, somente Deus. Além disso, quero que te coloques cegamente nas mãos do confessor, sem examinar o que lhe é dito. Então, se o confessor falou, então não é para examinar, não ficar vendo se isso é certo ou não. É o que ele falou, é isso mesmo e pronto, acabou. Dessa forma, estarás cercada pela escuridão e serás como alguém que não tem olhos e que precisa de uma mão para guiá-la. O olho para ti será a voz do confessor, que, como luz, iluminará as trevas, e a mão, a obediência, que será guia e suporte para levá-la, para levar-te a um porto seguro. Diante das provas que estamos vivendo, prestemos atenção no que estas pessoas nos falam e sermos dóceis, pessoas obedientes. Aqui Jesus fala que é o confessor. A última coisa que te recomendo é a coragem. Quero que tu, corajosamente, entres na batalha. A coisa que mais faz temer um exército inimigo é ver a coragem, a força, a maneira como desafiam as batalhas mais perigosas sem temer nada. Então, para vencermos as batalhas é preciso termos coragem, sem medo. E aqui me fez lembrar a questão do cão, né? Tem outro animal que, se sentir o cheiro do medo da pessoa, ele avança. Então, não podemos ter esse cheiro em nós, o cheiro do medo.
Quando a gente está enfrentando algumas batalhas, não é contra homens de carne que temos de lutar, mas os principados e potestades espalhados pelos ares. É preciso entrar com coragem. Essa coragem é saber que não estamos só, como Jesus disse a Luísa. Ele está lutando ao nosso favor. Ele dá as armas. Ele sabe em qual batalha me colocou. Tudo é permitido, não é o inimigo que escolhe a batalha para mim. E se escolher, ainda tem que ter a permissão de Deus. Ninguém é tentado sem a permissão de Deus. Olha a fraqueza do mal. A fraqueza dele é isso, porque ele não pode nada por ele. Até para tentar-nos, ele precisa pedir permissão a Deus, se pode ou não. Se é Deus que nos testa, então ele sabe aquilo que eu sou capaz de passar. Ele não vai lançar um filho dele sem saber aonde aquele filho está. Se está, é porque sabe que pode passar e pode sair dali vitorioso, desde que os seus olhos não ficam fitados em si próprio, nas criaturas, no mundo, mas os seus olhos vibrados somente nele. Então, o exército inimigo, que é o demônio, ele vê a força da pessoa, a coragem da pessoa, que não é dela, a força não é dela, porque ela está unida a Cristo Jesus. Que Deus nos dê essa graça ao nosso coração, porque nós não estamos isentos de batalhas, de cruzes, dentro do casamento, dentro do trabalho, dentro da igreja, dentro do seu ministério que Deus te colocar, dentro de uma ordem que Deus te colocou, dentro de uma comunidade que Deus te colocou. Assim são os demônios. Eles não temem nada além de uma alma corajosa, toda apoiada em mim, que com um espírito forte vai no meio deles, não para ser ferida, mas resoluta em feri-los, exterminá-los. Os demônios ficam assustados, apavorados e gostariam de fugir, mas não podem, porque vinculados à minha vontade, são obrigados a permanecer para seu maior tormento. Assim, não os tema, que nada podem fazer-te sem o meu querer. E também, quando eu vi que tu não podes resistir mais e estás prestes a desfalecer, se fores fiel a mim, imediatamente virei e colocarei todos em fuga e darei a graça e a fortaleza. Anima-te, anima-te. Pois bem, é isso. Foi o que a gente falou mesmo. Não tem como temer uma batalha ganha se eu estiver ligada em Deus. Se eu sou íntima de Deus, porque mesmo ele vendo que eu posso cair, ele vem imediatamente, porque ele vai olhar a minha fidelidade e ele vai me tirar da batalha antes que eu caia. Que lindo isso, né? E na prática? Quero que seja mais lindo ainda. Que Jesus possa fixar isso em mim agora, neste exato momento, e eu peço ao som do Espírito Santo, que também cele em você isso que ele acabou de falar para Luísa, mas não é para Luísa, é para mim, para você. Eu estou numa batalha, eu serei vitoriosa, sairei dessa batalha vitoriosa, com mais talentos, com mais tesouros, com mais riquezas que ele puder me dar. E mais, sobretudo, a minha fidelidade, meu amor, que foi testado, que foi purificado. Que Deus possa nos dar essa graça de sairmos vitoriosos de tudo, para a honra e glória de nosso Deus. Que nós não somos sozinhos, estamos com Ele sempre, sempre, sempre.
Que em todas as nossas batalhas a partir de hoje seja selada essa certeza, que eu não entro em nenhuma batalha sem antes Deus saber que eu vou sair vitoriosa, mas porque eu estou com Ele, íntima com Ele. Jesus, eu confio em vós. Diga também comigo no que você está vivendo, nas lutas que você está travando. Diz: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós nas batalhas que estou travando. Diga comigo também no meu casamento, na educação das minhas filhas, dos meus filhos. Jesus, eu confio em vós. Quando estou confusa em pensamentos que me levam longe de ti, Jesus, eu confio em vós. Tudo tenho para quê? Tudo, tudo tenho para quê? De tudo Deus tira um bem, desde que eu seja dele. E eu sou, não é, Jesus? Eu sou. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Venha a nós o vosso reino, Fiat.